Olá, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje falaremos sobre criaturas marinhas assustadoras e misteriosas, seres estranhos, monstros gigantes e aparições registradas em diferentes partes do mundo. Prepare-se para conhecer alguns dos encontros mais impressionantes já vistos no oceano. Número 1. Sereia sem vida na praia. Uma criatura semelhante a uma sereia apareceu sem vida na Champagne Beach e imediatamente chamou a atenção de um garoto. O ser possuía um corpo parecido com o de um peixe, enquanto o rosto estava totalmente coberto por uma camada espessa de pelos escuros. As imagens, registradas em 2011, mostram apenas a criatura imóvel sobre a areia. Seu corpo parecia preservado, sem ferimentos aparentes e sem sinais visíveis de decomposição. Uma possibilidade levantada apontava que alguma mudança repentina nas correntes oceânicas tivesse levado a criatura até a praia. Também existe a hipótese de que algum fenômeno natural ou desastre ocorrido no mar tenha provocado seu deslocamento, fazendo com que terminasse encalhada naquela região. O que realmente chamou atenção foi sua aparência incomum. O formato do corpo lembrava uma criatura aquática, mas os detalhes da cabeça faziam o animal parecer completamente diferente de qualquer peixe normalmente encontrado na costa. Número 2. Choque durante uma expedição polar. No ano de 2021, uma equipe que participava de uma expedição polar na Antártida teria encontrado uma entidade misteriosa congelada dentro de um enorme bloco de gelo. A criatura possuía pele pálida e características que lembravam um ser humano, porém sua aparência era diferente de tudo aquilo que os exploradores já haviam visto anteriormente. Conforme o gelo começou a derreter, o ser parecia continuar vivo, embora permanecesse inconsciente. Seu corpo não estava completamente congelado, o que levou alguns a acreditar que aquele bloco pudesse ter funcionado como uma espécie de câmara de preservação, mantendo a criatura em um estado de dormência. Talvez ela estivesse apenas esperando o momento certo para despertar, escapar do gelo ou até buscar vingança depois de permanecer presa por tanto tempo. Outra teoria é que o ser pudesse ter sido colocado naquele local por uma civilização antiga, funcionando como algum tipo de guardião encarregado de proteger um segredo escondido sob o gelo. Número 3. Misterioso ser gracioso no oceano. A água sempre esteve associada ao mistério, à beleza e ao perigo, tornando-se o cenário perfeito para histórias envolvendo criaturas como sereias. No ano de 2014, marinheiros da Marinha de Taiwan, durante uma missão de rotina no Mar da Arábia, encontraram algo extraordinário. A criatura tinha a parte superior do corpo semelhante à de um humano, enquanto a metade inferior parecia um grande peixe, lembrando muito as representações tradicionais de uma sereia. O ser se movimentava, acompanhando o fluxo da água e depois mudava de direção, nadando de maneira tranquila e graciosa, sem demonstrar preocupação com a proximidade dos marinheiros. Algumas pessoas compararam a criatura a animais como dugongos ou peixes de grande porte. Porém, segundo o relato, suas características humanoides não correspondiam ao aspecto desses animais conhecidos. Seu comportamento calmo e sua proximidade com a embarcação indicavam que talvez estivesse apenas explorando aquela área ou procurando alimento. Número 4. Monstro capturado por pescadores. O mar esconde muitos segredos, mas capturar uma criatura que parece ter saído de uma lenda não é algo que nenhum pescador espera encontrar, principalmente nos tempos modernos. No ano de 2014, pescadores que navegavam pelo Oceano Pacífico teriam retirado das profundezas uma enorme serpente marinha. Um guindaste levantou o animal e o colocou sobre o convés da embarcação. Suas escamas eram escuras, brilhantes e apresentavam tons de preto e marrom. Quando puxaram a cabeça da criatura para a frente, detalhes assustadores ficaram visíveis. Sua enorme boca estava cheia de dentes finos e pontiagudos semelhantes a agulhas, enquanto os olhos pareciam transmitir uma expressão intensa. A serpente tinha quase o comprimento do próprio iate. Além disso, suas escamas pareciam tão densas e pesadas que o equipamento utilizado pelos pescadores demonstrava dificuldade para manter todo aquele peso suspenso. Número 5. Parasita descoberto dentro de um peixe. Uma pescaria familiar na Champagne Beach se transformou em uma cena assustadora no ano de 2023. Um homem havia acabado de capturar um peixe e o segurava nas mãos quando uma criatura desconhecida, semelhante a um verme, começou a sair pela boca do animal. O estranho organismo rastejou diretamente sobre a mão do pescador. Em pânico, ele sacudiu o braço tentando retirar aquilo de sua pele.
A criatura caiu sobre o barco, atravessou parte do convés e acabou escorregando novamente para o mar. Organismos semelhantes a vermes podem viver como parasitas dentro de peixes, escondendo-se no sistema digestivo e em outras partes do corpo. Alguns parasitas chegam a influenciar o comportamento de seus hospedeiros. O que tornou esse caso especialmente assustador foi a velocidade e a maneira aparentemente determinada com que o organismo se movimentou, mesmo fora da água. Ele continuou rastejando sozinho por alguns instantes, parecendo possuir capacidade suficiente para sobreviver temporariamente fora de seu ambiente aquático. Número 6. Baleia com tentáculos. No ano de 1997, um acontecimento extraordinário teria ocorrido na Albânia, quando uma baleia gigantesca coberta por inúmeros tentáculos apareceu encalhada na costa. As imagens mostravam a enorme cauda da criatura, enquanto diferentes tentáculos continuavam se movimentando diante das pessoas reunidas na praia. Mesmo depois que o animal estava fora da água, aquelas estruturas pareciam continuar vivas, retorcendo-se constantemente. Os tentáculos lembravam os encontrados em criaturas marinhas, como lulas e polvos, mas em proporções muito maiores. Seu tamanho extraordinário, a estrutura do corpo e a disposição dessas extensões levaram à hipótese de que pudesse ser uma espécie de águas profundas adaptada a condições extremas. Talvez o animal tenha chegado à praia depois de alguma tempestade ou alteração ambiental. Os enormes tentáculos poderiam ter sido utilizados para auxiliar sua movimentação no habitat profundo onde a criatura normalmente viveria. Número 7. Remoção de uma baleia encalhada. Algumas baleias podem alcançar cerca de 100 toneladas, por isso movimentar um animal desse tamanho, utilizando um guindaste, está longe de ser uma tarefa simples. Uma gravação feita na Indonésia mostra claramente as enormes proporções de uma dessas criaturas, e como seu peso pode colocar os equipamentos de remoção no limite. Transportar uma baleia exige cálculos cuidadosos para determinar o melhor ponto de sustentação, o ângulo correto e a posição adequada. Tudo precisa ser feito de forma a evitar danos ao corpo do animal ou ao ambiente ao redor. Operações desse tipo costumam chamar a atenção de muitas pessoas e também podem atrair animais selvagens, principalmente aves e outros organismos que procuram restos de alimento. A baleia provavelmente chegou à praia por causas naturais, como idade avançada, doenças ou ferimentos. Também é necessário retirar o corpo com cuidado, pois a decomposição pode liberar substâncias e contaminar a água ou o solo próximos. Número 8. A serpente marinha silenciosa. Um homem que descansava em Palm Cove Beach percebeu uma enorme criatura se movimentando pela água. Aquilo não se parecia com nenhum mamífero marinho que ele conhecia. Mais tarde, outras pessoas que estavam em uma embarcação registraram algo semelhante, e o animal passou a ser descrito como uma lendária serpente marinha. Apesar de possuir tamanho impressionante, a água ao redor permanecia surpreendentemente calma. Isso era estranho, porque seria esperado que uma criatura tão grande produzisse ondas significativas durante seu deslocamento. Uma possibilidade é que o animal estivesse se movendo lentamente ou permanecendo parcialmente escondido logo abaixo da superfície. Seu corpo apresentava um movimento forte e ondulado enquanto atravessava a água, diferente daquele associado aos animais marinhos mais comuns. As aparições e desaparecimentos repentinos davam à criatura um comportamento extremamente evasivo, como se ela reagisse rapidamente às mudanças ocorridas ao seu redor. Número 9. O misterioso híbrido. Uma gravação feita em Wayne County mostra um estranho animal que aparentemente possuía características de um elefante e de um peixe. O vídeo teria sido registrado por um garoto. A criatura apresentava uma pequena tromba, aproximadamente proporcional à de um filhote, duas presas pequenas e uma face que lembrava bastante um elefante. Por outro lado, a textura da pele e o restante do corpo se pareciam muito mais com uma criatura aquática. Nas imagens, o animal se movimentava lentamente e parecia enfraquecido. Também dava a impressão de estar desorientado ou doente. Uma das possibilidades é que alterações em seu ambiente, como poluição ou destruição do habitat, tenham forçado o animal a aparecer em águas mais rasas. Outra hipótese é que correntes ou perturbações submarinas o tenham deslocado de seu ambiente natural e transportado inesperadamente até aquela região. A aparência misturando características tão diferentes tornou o encontro ainda mais difícil de explicar. Número 10. Criatura pré-histórica encontrada.
No ano de 2019, uma praia de Singapura se tornou o cenário inesperado de uma descoberta extremamente incomum. Durante o dia, uma estranha criatura marinha apareceu na costa. O que começou como um passeio comum pela praia, rapidamente se transformou em um encontro surreal com algo que parecia pertencer aos tempos pré-históricos. A criatura parecia ter vindo de águas profundas e isoladas. Mesmo depois de chegar à praia, seu corpo permanecia surpreendentemente preservado, algo incomum para muitos animais marinhos expostos ao ambiente externo. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser uma criatura das profundezas pertencente a uma linhagem antiga, talvez semelhante a um plesiosauro. É possível que o animal tenha morrido por causas naturais, idade, ferimentos ou mudanças ambientais. Depois disso, as correntes oceânicas poderiam ter carregado seu corpo durante algum tempo, até finalmente deixá-lo naquela praia. Número 11. Gigantismo nas profundezas. Uma tripulação no Oceano Pacífico capturou uma criatura marinha gigantesca, que deixou todos completamente confusos. Nenhum dos pescadores dizia ter visto algo semelhante anteriormente. O animal lembrava uma enorme lagosta, e parecia ser mais alto que uma pessoa comum. Suas pernas compridas e finas se espalhavam por grande parte do convés da embarcação. Seu tamanho impressionante poderia estar relacionado ao chamado gigantismo de águas profundas, fenômeno em que algumas criaturas de ambientes frios, escuros e submetidos a grande pressão atingem proporções extraordinárias. Algumas pessoas acreditaram que o animal talvez pertencesse a uma linhagem muito antiga de espécies marinhas que conseguiram sobreviver isoladas nas profundezas do Pacífico. Outra possibilidade levantada apontava para a descoberta de uma espécie totalmente nova, adaptada a ecossistemas ainda pouco explorados. Regiões profundas como as grandes fossas oceânicas poderiam oferecer um ambiente perfeito para organismos raramente observados na superfície. Número 12. Enigma na água turva. Em uma noite em Lincoln County, uma mulher viu uma criatura assustadora se movimentando lentamente pelo fundo de um lago. O animal tinha um corpo alongado e macio e avançava pela água turva de forma bastante lenta. No começo, parecia estar grudado a uma folha morta. Quando finalmente se desprendeu dela, apareceu uma longa estrutura parecida com uma cauda em forma de chicote. A pele marrom e tubular era coberta por pequenas saliências que ajudavam o organismo a se misturar perfeitamente com o ambiente do lago. Enquanto se deslocava, seu corpo se alongava e se contraía, formando ondulações parecidas com os movimentos de uma lesma aquática. A maneira lenta e constante como avançava fazia parecer que estava examinando cuidadosamente a região. Segundo a descrição, especialistas não encontraram uma correspondência imediata entre aquela aparência e animais conhecidos do lago, levantando a possibilidade de uma adaptação extremamente particular às condições daquele ambiente. Número 13. Colosso escamoso das profundezas. A Fossa das Marianas é conhecida por conter alguns dos pontos mais profundos dos oceanos. Recentemente, um drone subaquático teria registrado uma criatura misteriosa escondida em suas profundezas. O corpo era coberto por uma pele áspera e escamosa. Sua cabeça possuía uma aparência semelhante à de um leão, com grandes dentes caninos. Nenhum olho claramente visível podia ser observado, e seus membros terminavam em estruturas parecidas com garras. As características lembravam as de um predador. Ao mesmo tempo, a ausência aparente de olhos poderia indicar adaptação à escuridão completa existente nas regiões profundas. Talvez a criatura utilizasse outros sentidos para localizar alimento ou se orientar. O organismo poderia ser um peixe extremamente incomum, ou uma espécie ainda desconhecida, adaptada às temperaturas muito baixas e à enorme pressão encontrada no fundo da fossa. Nesse ambiente, depender da visão poderia não ser necessário. Número 14. Lula gigantesca emerge do oceano. Segundo antigas lendas, o Kraken seria tão grande que seus tentáculos conseguiriam puxar navios inteiros para o fundo do mar. No ano de 2004, uma gravação feita na Noruega mostrou algo que muitas pessoas compararam imediatamente a essa criatura lendária. Diversos observadores teriam visto uma lula gigantesca emergindo da água. Seus numerosos braços se estendiam para diferentes lados em uma exibição impressionante. Esse comportamento poderia estar relacionado à procura por alimento. Talvez a criatura estivesse seguindo cardumes que haviam subido para regiões mais próximas da superfície. Também existe a possibilidade
de o animal ter ficado desorientado e acabado em uma área diferente daquela em que normalmente viveria. Com seus grandes e complexos braços, a lula poderia estar explorando o ambiente ou procurando presas em águas desconhecidas. A criatura permaneceu visível por pouco tempo e logo depois desapareceu novamente nas profundezas do oceano. Número 15. Fóssil vivo ou alienígena. Uma criatura misteriosa e aparentemente alienígena surgiu do mar durante uma pescaria envolvendo um grupo de garotos em Whitehaven Beach. Seus olhos eram enormes, o rosto parecia pequeno e o corpo possuía estruturas semelhantes aos braços de um polvo. Toda essa combinação dava ao ser uma aparência quase extraterrestre. Os olhos muito grandes poderiam indicar que a criatura dependia bastante da visão, talvez como adaptação para viver em regiões extremamente escuras do oceano. Suas características também poderiam pertencer a uma espécie de águas profundas ainda desconhecida. Outra hipótese sugeria que o organismo pudesse representar uma espécie muito antiga, sobrevivente de uma época em que grandes criaturas dominavam os mares. Algumas pessoas chegaram a considerar a possibilidade de origem extraterrestre. Sua presença próxima da superfície também levantou a ideia de que talvez estivesse explorando o ambiente e observando os humanos que estavam na embarcação. Número 16. Garotos observam criatura desconhecida. Uma pescaria em Whitehaven Beach tomou um rumo inesperado quando um grupo de garotos percebeu a cabeça de uma criatura misteriosa surgindo da água. Os jovens tentaram girar o barco para conseguir uma visão melhor. Mesmo assim, ninguém conseguiu identificar claramente aquilo que estava diante deles. Da posição em que estavam, a criatura parecia apresentar traços humanoides. Uma cabeça bem definida e o formato geral faziam o ser parecer diferente de qualquer animal marinho comum. A posição da criatura na água e o ângulo dos garotos dentro do barco também poderiam ter causado uma imagem distorcida, fazendo com que um animal parecesse possuir uma forma humana. É possível que o organismo estivesse apenas atravessando aquela região por algum motivo desconhecido. Justamente esse deslocamento acabou colocando a criatura no caminho dos jovens. Sem conseguirem se aproximar ou registrar mais detalhes, os garotos terminaram o encontro sem descobrir exatamente o que haviam visto. Número 17. Aranha gigante encontrada em uma caverna. Nas grandes profundezas da caverna Veriovkina, uma descoberta extraordinária teria ocorrido no ano de 2009. Um robô enviado para explorar as regiões mais profundas registrou aquilo que parecia ser uma enorme criatura semelhante a uma aranha. O animal estava descansando em uma área alagada. A água havia adquirido uma coloração esverdeada, algo que poderia indicar que permanecia parada havia muito tempo. Também se sugeriu que a própria presença do organismo ou os resíduos produzidos por ele poderiam ter contribuído para alterar aquela água. A criatura era muito grande e aparentemente adaptada às condições da caverna. Talvez pertencesse a uma linhagem antiga de animais subterrâneos. Sua capacidade de sobreviver em um local tão hostil poderia envolver metabolismo lento, características respiratórias diferentes e uma fisiologia capaz de aproveitar recursos extremamente escassos. Essas adaptações permitiriam ao ser sobreviver durante longos períodos, praticamente sem atividade. Número 18. Mistério aquático extremamente flexível. Uma pessoa que caminhava para casa na Inglaterra percebeu uma criatura semelhante a um verme entrando em um cano ao lado da estrada. O organismo tinha uma coloração entre rosa e branco. Sua aparência lembrava um peixe, cabeça de cobra, mas apenas parte do corpo permanecia visível. A cabeça já estava dentro do cano, enquanto uma estrutura semelhante a uma nadadeira ainda podia ser observada do lado de fora. Sua capacidade de entrar em um espaço tão apertado demonstrava enorme flexibilidade. Esse tipo de comportamento parecia incomum para a maioria das criaturas aquáticas. O corpo semelhante ao de um verme, combinado com características de peixe, produzia uma aparência extremamente diferente. O fato de conseguir entrar no cano também poderia significar que o animal tolerava ambientes com pouco oxigênio. Sua coloração clara e seu comportamento levantaram a possibilidade de que estivesse adaptado a locais subterrâneos ou com pouca luz. Caso realmente tivesse relação com algum peixe conhecido, demonstrava uma capacidade impressionante de sobrevivência. Número 19. Entidade fluida registrada. Turistas que visitavam o Redwood
National Park, no ano de 2017, teriam registrado uma cena extraordinária. Uma entidade com aparência fluida e inúmeros tentáculos surgiu da água e começou a avançar em direção à floresta. As extensões pareciam tocar árvores e solo, como se a criatura estivesse retirando nutrientes do ambiente ou formando algum tipo de conexão com aquilo ao seu redor. Seu corpo era gelatinoso e translúcido. A entidade se movimentava de maneira suave, utilizando os tentáculos tanto para locomoção quanto para explorar aquilo que encontrava. Sua estrutura aparentemente fluida poderia permitir adaptação tanto à água quanto ao ambiente terrestre. Talvez o organismo estivesse entrando na floresta para absorver energia da vegetação, do solo ou até da luz do sol. Esse comportamento poderia representar uma estratégia de sobrevivência em comum, na qual a criatura dependeria dos recursos existentes na floresta para conseguir alimento ou energia. Número 20. Sereia fantasmagórica. Uma viagem familiar à Itália teria se transformado em um encontro assustador com uma sereia durante o dia. A gravação teria sido feita no ano de 1998. Um casal hospedado em um hotel em Veneza viu aquilo que parecia ser uma sereia sentada sobre uma estrutura de concreto e aproveitando o sol. A criatura mexia no cabelo e movimentava as nadadeiras. Quando finalmente revelou o rosto, sua aparência era fantasmagórica. Mesmo assim, ela parecia calma e tranquila, como se estivesse apenas se limpando e aproveitando o calor. Sua presença sobre uma estrutura seca poderia indicar que estava temporariamente fora de seu ambiente natural. Talvez tivesse saído da água por curiosidade ou devido a mudanças nas condições ao redor. Os movimentos relacionados ao cabelo e o comportamento semelhante a tomar sol também poderiam ser instintivos ou uma tentativa da criatura de se recuperar de alguma condição. Número 21. Descoberta de um tubarão petrificado. O processo de petrificação costuma exigir períodos extremamente longos, por isso ninguém esperaria encontrar algo assim preservado embaixo da água. No ano de 2022, uma equipe suíça de pesquisa subaquática teria feito uma descoberta surpreendente no lago Neuchâtel. Os restos de um tubarão estavam preservados em detalhes extraordinários. Seu corpo parecia praticamente intacto. As mandíbulas continuavam totalmente abertas e os dentes afiados ainda pareciam capazes de morder. Uma preservação desse nível é incomum embaixo da água, onde diferentes condições geralmente aceleram a decomposição dos tecidos. Os restos poderiam pertencer a algum antigo tubarão de água doce, preservado através de um processo de mineralização, no qual tecidos orgânicos são gradualmente substituídos por minerais. Também se sugeriu que movimentos naturais, como alterações tectônicas ou inundações, poderiam ter deslocado os restos até o lago. Número 22. Encontro com um raro peixe-trombeta. Um pescador percebeu que sua isca estava se movimentando e acreditou que havia conseguido uma boa captura, mas aquilo que apareceu era diferente de qualquer coisa que ele esperava. No ano de 2013, durante uma pescaria em Grace Bay Beach, o homem segurou nas mãos um peixe extremamente estranho. O animal possuía corpo longo e fino, lembrando uma flauta ou um tubo. Também apresentava um focinho bem definido e uma boca projetada para a frente, utilizada para surpreender suas presas. Tratava-se de um peixe-trombeta. Esse peixe também possui uma capacidade impressionante de alterar sua coloração e se misturar ao ambiente. Quando está fora da água, sua aparência alongada pode parecer quase alienígena para quem nunca encontrou um exemplar anteriormente. A isca utilizada pelo pescador provavelmente se parecia com uma das presas naturais do peixe, atraindo o animal para uma região onde normalmente não seria visto com tanta facilidade. Número 23. Caranguejo do abismo. Nas profundezas da fossa das Sandwich do Sul, pesquisadores subaquáticos teriam encontrado uma espécie de caranguejo considerada extraordinária. As imagens foram registradas no ano de 2019. O animal era enorme, chegando aparentemente a dimensões semelhantes às de uma pessoa ou até maiores. Seu exoesqueleto era robusto, a coloração podia parecer branca e fantasmagórica ou extremamente escura.
quase preta, também existiam padrões bioluminescentes produzindo um brilho fraco em meio à escuridão. Os olhos pareciam vazios e luminosos, adaptados às condições de pouca ou nenhuma luz. As pinças eram grandes, afiadas e irregulares, lembrando ossos quebrados. A criatura poderia ter permanecido durante muito tempo nas enormes profundezas da fossa antes de ser encontrada. O formato assustador das pinças poderia estar relacionado à defesa do território contra outros predadores existentes. Naquela região profunda do oceano, número 24, Mistério do Peixe Oco. No ano de 2016, um pescador na Tailândia ficou impressionado depois de retirar da água um peixe completamente diferente de qualquer outro que já havia encontrado. A parte inferior do animal parecia totalmente oca. Mesmo assim, ele ainda estava vivo. Enquanto segurava o peixe, o homem conseguia observar uma região onde normalmente deveriam existir órgãos internos. No lugar deles, aparecia apenas uma estranha textura semelhante à pele. O animal parecia sobreviver mesmo sem estruturas essenciais, como coração, estômago ou fígado, algo extremamente difícil de imaginar em um peixe. Alguns moradores da Tailândia interpretaram a criatura como um ser espiritual ou um presságio ligado às crenças sobrenaturais relacionadas ao mar. Para algumas pessoas, o peixe poderia representar um mensageiro vindo de outro mundo. Sua aparência incomum também acabou associada à possibilidade de algum desequilíbrio acontecendo no oceano. Número 25, monstro congelado no gelo. Conhecida como uma das regiões habitadas mais frias do planeta, Oymyakon é uma pequena localidade da Sibéria. No ano de 2015, caminhantes teriam feito uma descoberta assustadora no local. Uma criatura semelhante a uma mistura de sereia e monstro estava congelada dentro de um bloco de gelo. Seu corpo lembrava o de um peixe, mas possuía uma grande estrutura semelhante a uma garra e uma cauda. O rosto arredondado apresentava olhos semelhantes aos de um mamífero e uma mandíbula que lembrava uma criatura pronta para atacar. À medida que o gelo começou a derreter, o ser aparentemente começou a despertar. Sua boca se abriu, revelando dentes pontiagudos. A criatura permaneceu sobre o bloco enquanto uma longa extensão semelhante a uma cauda se estendia até o chão. Essa combinação de características sugeria um organismo aparentemente adaptado tanto para a água quanto para a terra, formando um híbrido desconhecido. Número 26. Animais extintos encontrados na Antártida. A Antártida é um dos locais mais isolados da Terra, cercada por enormes extensões de oceano e condições climáticas extremamente severas. Uma gravação atribuída ao ano de 2009 mostrou aquilo que seriam criaturas pré-históricas surpreendentemente preservadas no continente. Expedições teriam relatado animais relacionados ao período Triássico e outras eras antigas, incluindo criaturas comparadas ao Metriacanthosaurus e ao Tyrannosaurus Rex. Eles pareciam permanecer imóveis, como se estivessem congelados no tempo. Os animais não estavam totalmente cobertos pelo gelo, mas sua conservação teria sido atribuída ao frio intenso da Antártida. Temperaturas muito baixas conseguem conservar determinados materiais orgânicos por longos períodos. Já encontraram restos de animais extintos, incluindo mamutes e outros organismos antigos, praticamente mumificados em regiões congeladas. Por isso, surgiu a ideia de que criaturas maiores também poderiam ter sido preservadas em condições semelhantes. Número 27. Mamute lanoso vivo. Um mamute lanoso supostamente vivo teria sido encontrado preservado dentro de uma câmara de vidro, atraindo atenção internacional no chamado Ancient Life Institute. A criatura teria vivido durante a última era do gelo. Suas enormes presas estavam cobertas por uma camada de gelo. O corpo apresentava espessa pelagem associada aos mamutes e a tromba parecia se movimentar lentamente. A cena criava a impressão de que um animal de uma época distante havia atravessado o tempo e chegado vivo ao presente. Especialistas estariam analisando a possibilidade de temperaturas extremamente baixas e condições ligadas ao permafrost terem contribuído para uma preservação extraordinária. Uma descoberta desse tipo permitiria observar diretamente características de uma espécie desaparecida e estudar detalhes relacionados ao ambiente em que esses animais viviam. Com novas análises, o mamute poderia revelar
revelar informações importantes sobre sua adaptação e sua sobrevivência durante períodos extremamente frios da história da Terra. Número 28. Híbrido de tartaruga e polvo. No ano de 2019, uma criatura misteriosa teria sido registrada em Whitehaven Beach. Seu corpo lembrava um enorme polvo, mas a textura da pele parecia bastante diferente. O animal apresentava uma cabeça semelhante à de uma tartaruga gigantesca e possuía tentáculos grossos. Em determinado momento, a criatura conseguiu se erguer por alguns instantes utilizando essas estruturas como apoio. Esse comportamento não era aquilo que normalmente se espera observar em um polvo. Por isso, suas características incomuns levaram algumas pessoas a imaginar que pudesse ser algum tipo de híbrido ou uma anomalia evolutiva. Talvez o animal tenha aparecido na praia enquanto procurava alimento, durante algum processo reprodutivo, ou simplesmente porque estava desorientado. Sua aparência e seu comportamento também poderiam ter relação com algum tipo de adaptação às pressões ambientais existentes em seu habitat. Outra possibilidade é que se tratasse de uma criatura que tivesse evoluído de maneira completamente diferente das espécies normalmente conhecidas. Número 29. Criatura parcialmente transformada. Para muitas pessoas na Índia, relatos sobrenaturais fazem parte de tradições e histórias transmitidas ao longo de gerações. No ano de 2023, um acontecimento estranho teria sido registrado em vídeo durante a noite na vila de Barwan Kala. Moradores registraram uma criatura inconsciente no chão, aparentemente presa no meio de uma transformação. A metade superior do corpo lembrava uma jovem, porém, no lugar onde deveriam existir pernas, apareciam estruturas semelhantes a nadadeiras. Essa transformação incompleta levou à ideia de que o ser estivesse enfrentando dificuldades para manter sua forma. Segundo as interpretações relacionadas à criatura, mudanças de aparência poderiam acontecer por diferentes motivos, como caça, proteção de território ou finalidades espirituais. A forma híbrida também poderia indicar que o organismo tentava se adaptar ao ambiente. Outra possibilidade é que o processo tivesse sido interrompido antes que a transformação fosse concluída. Número 30. Encontro monstruoso no oceano. Criaturas marinhas lendárias podem parecer pura fantasia, mas caso existissem de verdade, as grandes profundezas oceânicas seriam provavelmente o melhor lugar para encontrá-las. No Mar do Labrador, imagens atribuídas a um helicóptero militar dos Estados Unidos mostrariam não apenas uma, mas duas enormes criaturas. Uma delas parecia uma serpente marinha colossal. Sua cabeça se erguia acima da superfície, enquanto uma enorme extensão semelhante a uma cauda ocupava grande parte da água. A segunda criatura lembrava um megalodon, mesmo parcialmente submersa. Parecia gigantesca. A serpente poderia ter subido para se alimentar ou explorar a região. Já o animal semelhante ao megalodon talvez estivesse patrulhando seu território ou esperando alguma presa. Os dois apresentavam comportamentos associados a grandes predadores marinhos, com uma criatura observando os arredores e a outra permanecendo posicionada como se estivesse pronta para uma emboscada. Número 31. Gigante marinho pré-histórico. No ano de 2006, militares russos que estavam transferindo uma base teriam encontrado uma criatura colossal logo abaixo da superfície do mar. Seu corpo era tão grande que uma embarcação próxima parecia pequena em comparação. A cauda se estendia por uma distância enorme e parecia continuar muito além daquilo que a câmera conseguia registrar. Vista de cima, uma estrutura semelhante a uma grande coluna percorria todo o dorso, lembrando as saliências existentes em criaturas marinhas pré-históricas. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser uma espécie desconhecida de Leviatã das profundezas. Outras associaram o animal a antigos répteis marinhos, como o mosasauro. Sua presença perto da superfície poderia ter sido provocada por alterações ambientais, perturbações em seu habitat, ou pelo movimento das próprias embarcações militares que cruzavam a região. A enorme escala da criatura foi o elemento que mais impressionou aqueles que analisaram as imagens. Número 32. Paramédicos resgatam uma sereia. Instalações governamentais secretas e experiências envolvendo seres híbridos aparecem frequentemente em teorias de conspiração. Uma gravação do ano de 2007 teria mostrado uma equipe de paramédicos transportando uma criatura
semelhante a uma sereia sobre uma maca. O caso teria ocorrido em Montgomery County. Segundo os relatos, um ser misterioso apareceu próximo de um lago, levando as autoridades a chegar rapidamente e isolar a área. Testemunhas afirmaram que a criatura possuía formato humanoide e diferentes características aquáticas. Entre elas estavam estruturas parecidas com brânquias, pele translúcida e nadadeiras, características associadas à sobrevivência dentro da água. Talvez o ser tivesse aparecido na superfície por estar ferido ou doente. Isso poderia explicar seus movimentos lentos e a facilidade com que acabou recolhido. Caso realmente se tratasse de um híbrido, algumas pessoas acreditaram que sua condição física pudesse ser instável, apresentando anomalias diferentes das encontradas nas espécies conhecidas. Número 33. Peixe adaptado para sobreviver. O oceano guarda muitos segredos e no ano de 2024, um drone subaquático em Brown-on-Deep teria registrado uma criatura diferente de qualquer outra observada anteriormente. O peixe possuía aparência fantasmagórica, seus olhos pareciam ocos e o formato da face não lembrava os animais marinhos encontrados normalmente. A criatura poderia ser um organismo que sofreu grandes mudanças físicas para conseguir sobreviver nas condições extremas de seu ambiente. Sua aparência incomum talvez estivesse relacionada à vida nas profundezas, onde existe pouquíssima luz e a pressão é extremamente elevada. Outra possibilidade é que o animal estivesse explorando regiões diferentes em consequência de alterações na temperatura da água. As características incomuns também poderiam funcionar como mecanismos de sobrevivência, permitindo que o peixe se misturasse ao ambiente e reduzisse as chances de ser localizado por predadores. Número 34. Comportamento de um polvo gigante. Pescadores navegando pelo Oceano Índico no ano de 2023 registraram aquilo que parecia ser um polvo gigantesco com estruturas semelhantes a orelhas. O animal estava vivo, mas permanecia bastante calmo. Seus enormes tentáculos se espalhavam por quase metade do convés da embarcação. As estruturas em formato de orelhas eram particularmente estranhas e fizeram o cefalópode parecer diferente de tudo que os pescadores conheciam. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser uma versão excepcionalmente grande de algum polvo conhecido. Talvez o animal vivesse em regiões mais profundas e tivesse desenvolvido um tamanho extraordinário. Seu comportamento tranquilo também poderia indicar que estava descansando ou se recuperando de alguma situação ocorrida anteriormente. Talvez tivesse gastado muita energia durante uma caçada ou tentando escapar de outro predador. Depois de ser capturado, a criatura teria permanecido praticamente imóvel enquanto os pescadores observavam suas proporções impressionantes. Número 35. Sereia de cabelos dourados. No ano de 2013, tripulantes navegando em uma região próxima ao Mar Báltico e ao Mar do Norte teriam encontrado algo extraordinário preso em uma rede de pesca. A criatura parecia uma sereia. As imagens mostravam longos cabelos dourados, a aparência de uma jovem e uma extensa nadadeira na parte inferior do corpo. Inicialmente, o ser parecia inconsciente. Pouco depois, começou a se movimentar. A tripulação então decidiu libertá-lo novamente no oceano. Talvez a criatura estivesse procurando alimento ou seguindo alguma rota quando ficou presa por acidente na rede. O tempo em que permaneceu emaranhada poderia explicar sua aparente desorientação. Sereias são frequentemente descritas nas lendas como criaturas curiosas. Por isso, alguns imaginaram que o ser estivesse explorando aquela região ou observando a atividade humana, principalmente as embarcações de pesca, quando acabou sendo capturado. Depois de se recuperar, voltou diretamente para a água. Número 36. Misterioso ser de pescoço comprido. Segundo o folclore escocês, existe uma grande criatura com pescoço comprido e uma ou mais saliências visíveis sobre a superfície da água. Ela é conhecida como o monstro do Lago Ness. No ano de 2015, um homem de Boston afirmou ter encontrado uma criatura semelhante em um lago daquela região. As imagens mostravam um ser desconhecido surgindo lentamente da água. Seu longo pescoço permanecia visível, enquanto o restante do corpo continuava completamente escondido abaixo da superfície. A verdadeira natureza do animal não pôde ser determinada. Sua aparição repentina poderia indicar que a criatura estivesse simplesmente atravessando o lago e seguindo para outra região. Também poderia ser algum animal aquático extremamente tímido e difícil de observar.
se vivesse nas áreas mais profundas do lago e normalmente evitasse a presença humana. Encontros como esse seriam bastante raros e ocorreriam apenas quando o animal decidisse se aproximar da superfície. Número 37. Enorme criatura semelhante a um polvo. O Mar do Caribe há muito tempo é associado a histórias envolvendo criaturas misteriosas. No ano de 2023, uma tripulação teria registrado um enorme ser semelhante a um polvo. A região frontal parecia completamente aberta e era cercada por estruturas afiadas semelhantes a presas. A aparência dava a impressão de que a criatura teria força suficiente para rasgar carne com facilidade. Essas características incomuns poderiam representar adaptações desenvolvidas ao longo do tempo. Mudanças ambientais também apareceram como possíveis explicações para sua anatomia diferente. A exposição a determinados contaminantes poderia ter alterado seu desenvolvimento. Outra possibilidade é que a falta de presas em seu habitat habitual tenha levado a criatura para regiões mais próximas da superfície. Talvez estivesse ferida ou desorientada. Embora algumas pessoas tenham associado o ser ao lendário Kraken, sua aparição também chamou atenção para a quantidade de formas de vida ainda desconhecidas que podem existir nos oceanos. Número 38. Discussão aberta. Em algumas histórias e tradições, sereias podem envelhecer ou sofrer alterações físicas extremas, adquirindo uma aparência semelhante à de esqueletos ou corpos em decomposição. Mesmo assim, continuariam existindo devido à sua natureza mística ou imortal. Uma descrição parecida ganhou força no ano de 2014. Quando um pescador na Tailândia registrou uma figura que parecia uma sereia suspensa no ar. Algumas pessoas acreditaram que aquilo talvez não fosse uma criatura física. A figura poderia representar uma espécie de manifestação energética influenciada por antigas crenças e histórias culturais. Sua aparição repentina próxima às embarcações também poderia estar relacionada a alguma perturbação no habitat ou a comportamento territorial. Encontros como esses continuam levantando perguntas sobre os mistérios existentes nos oceanos e sobre aquilo que ainda pode estar escondido em suas profundezas. Será que existem outras criaturas semelhantes escondidas no fundo do mar? Qual dessas aparições chamou mais a sua atenção? Compartilhe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis.